Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vim fazer um relato para vocês. Como vocês sabem, eu estava fazendo tratamento para de quimioterapia. E então, hoje eu vim fazer esse relato para vocês de como foi. Foram 6 sessões ao total que eu tive que fazer. E hoje eu vou fazer a primeira parte, eu dividi em duas partes. Primeira parte hoje. Então, eu dividi em duas partes. A primeira parte serão 3 químios que eu vou fazer o relato de todos os sintomas que eu tive e reações. E no final lá de tudo, eu vou fazer um relato geral lá na segunda parte de o que eu fiz para solucionar esses pequenos ajustes que eu tive que fazer sobre alimentação, que eu tive que comer para ajudar ali e tal. Então, isso eu vou fazer lá na segunda parte. Então, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para impulsionar mais ele para pessoas que estejam precisando saber sobre isso, queiram se informar. E já ative os sininhos aí também para você já ver a segunda parte que vai sair daqui a alguns dias, tá bom? Mas eu vou deixar ele linkado aqui no card assim que ele sair, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma pequena anotaçãozinha, uma cola, né? Que todas as químicas que eu ia fazendo, eu ia botando no meu bloquinho de anotações no celular ali, pra não esquecer de passar para vocês tudo que eu passei, todos os sintomas e tal. Então vamos lá, para a primeira química. Na primeira química que eu fiz, eu não senti nada, absolutamente nada. Eu não sei se foi porque a médica, como a primeira químio, e aí ela deu uma dosagem mais ou menos, para o corpo ver como é que ia reagir, como é que ia sentir e tal. E outra, que eu tomei muita água nessa primeira quimio que eu fiz. Então, nessa primeira eu não senti nada, saí de lá. No primeiro dia a gente sempre sai ok de lá, a gente não sente nada. No segundo eu saí, eu fiz compra, fui pro mercado, eu saí, fui passear. Então, tipo, eu mantive na primeira quimio meu cérebro muito ocupado. Não tive tempo para pensar nas reações e no que ia ter ali. Então, nessa primeira eu não senti nada, absolutamente nada. Foi tranquilo, foi de boas. A segunda quimio, eu tive uma molência no corpo. Eu fiquei muito amolada, muito pesada. Tive gosto ruim na boca. O gosto ruim é insuportável, gente. Assim, ó, é um gosto que não te deixa ter vontade de comer nada. E isso começou no segundo dia. Tipo, eu fiz a quimio, passou o primeiro dia, no segundo. Mas quimio sempre foi numa quarta-feira. Então, quarta e quinta ok, e na quinta começava. E aí começava aquele gosto ruim. E no 19º dia, que foi antes de fechar o ciclo de 21 dias para fazer a nova quimio, eu tive uma tristeza enorme, assim. Tudo me dava uma vontade absurda, assim, de chorar. Eu queria ficar só deitada na cama. Eu não tinha vontade pra nada. Era como se fosse uma depressão profunda, assim, que eu tive no 19º dia. Não sei se foi como foi o finalzinho do primeiro ciclo ali, para passar, o finalzinho do segundo ciclo e para passar pro terceiro, foi assim, ó, terrível. Eu chorava e tipo, era no banho eu chorava, na cama eu chorava, tudo eu chorava, qualquer coisinha. E depois eu tive falta de apetite a partir do terceiro dia, que foi no sábado. Eu já não conseguia comer nada, eu não tinha vontade de comer absolutamente nada. Aí, então, depois eu falo pra vocês no segundo vídeo o que eu fiz pra ajustar isso, de não conseguir comer nada, era terrível. Tive dor no braço, na quimio e na mão, porque essa segunda me furaram na mão. Cara, gente, sério, a mão é terrível. Se vocês puderem conversar com o pessoal, os enfermeiros, os médicos que estão fazendo o processo de procurar a veia ali, funcionar, peçam para eles furarem qualquer local do braço, assim, ó. Braço por aqui, aqui por cima, porque na mão, assim, ó, é horrível, é muito sensível. E o líquido, quando começa a entrar, já começa a sentir gelo, assim, ó. Ai, não dá nem pra lembrar porque é terrível. Na mão não dá. Tanto é que começou na partir da quarta quimio lá, eu já comecei a pedir pra irem furando o braço, assim, ó. Eu implorava, assim, ó, olha, me fure o braço, por favor. Porque às vezes tem enfermeiros que são novatos e na mão pra eles é muito mais fácil, né? Por causa que as veias estão mais à vista, dá pra sentir mais rapidinho, porque é bem fininha a pelezinha daqui. Então, tentem.
conversar com o enfermeiro ali, ver se ele não consegue primeiro funcionar aqui. Eu detesto ser furada as veias. Eu não gosto, eu tenho pavor, assim, morro de medo. Mas eu fechava o olho, virava pro lado e dizia, olha, pode furar qualquer lugar aqui, ó, pode... Porque às vezes escapa, né? E aí, então, eles tinham que furar de novo. Eu dizia, pode furar quantas vezes vocês quiserem, mas tentem no braço. Mas mesmo assim, eu pus 2 vezes me furaram na mão. E nessas 2 vezes na mão foi terrível. A primeira, até que foi mais ou menos, foi nessa segunda quimio, mas na terceira, até agora ainda ela tá grossa a veia daqui. E ela doeu a mão, só que inchou aqui, ó, aqui em cima. Nossa, eu fiquei, olha, acho que foram uns 20 dias para até a próxima quimio com dor aqui no braço. E a gente já passa por esse processo que a gente já fica mais para baixo e tal. E aí, com uma dor a mais, parece que fica pior a coisa. Então, por isso que eu sempre tentava chegar lá e conversar com eles para pedir furar o braço. Para mim não ficar tão mal assim. Tive também nessa segunda as gengivas inchadas, elas incharam um pouco. Elas começaram a inchar. Isso atrapalha um pouco pra gente que já não consegue comer. Aí fica pior ainda quando a gente vai tentar comer que a gente consegue, porque dói a gengiva, ela fica muito sensível. Toda a boca da gente ela fica muito, muito sensível, tá? Então não deixa de acompanhar o segundo vídeo que vai sair, que eu vou falar e dar dicas sobre os alimentos, tá? Nessa segunda quimio eu também tive prisão de ventre na primeira semana, que é aquela ali, começa na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E aí lá por terça, quarta da outra semana, é aí que começa a voltar o intestino a funcionar direitinho e tal. Os médicos, eles dão uma lista pra gente, óbvio, de medicamentos que a gente pode usar quando ocorrem essas coisas, mas o que eu fiz, eu não gosto muito de estar tomando medicamento. Então eu tentei deixar o meu corpo ir se ajustando e aceitar esse tempo. Então foi muito raro assim que eu tomei medicamento. Tem medicamentos que eu comprei no primeiro dia que eu comecei a quimio para ter uma garantia de que se me desse qualquer coisa eu teria o medicamento ali para mim fazer. Só que, olha, tem caixinhas ali de medicamentos que estão fechadas que eu não usei. Medicamentos que eu usei foi dipirona, o Plasil, que é para enjoo, e essa lactulona, que é para poder ir aos pés. Então, essa eu usei, eu acho que umas 3 vezes só. Acho que foi isso, porque eu entendi que o meu corpo precisava dessa uma semana, porque eu não estava comendo nessa uma semana. Então, não tinha necessidade de eu tanto ir aos pés, né? Então eu deixei essa semana de boas, depois se passava os 7 dias e eu não voltasse, que foi essas 3 vezes que eu tomei, aí sim eu fazia uso do medicamento. Terceira quimio. Nem água eu queria tomar. Foi assim, ó, complicado. Porque é a água que ajuda a gente a botar o medicamento para fora e limpar o nosso corpo e os sintomas diminuírem. Você não estava conseguindo tomar água, como é que os sintomas iam diminuir? Então essa terceira foi muito puxada, porque eu não conseguia tomar água, era um gosto horroroso. Eu acho que se eu conseguir tomar 700 ml de água no dia, é muito, assim, foi o que eu consegui tomar. Mas eu tentava, mas foi muito complicado. Era uma água muito horrível. O gosto horroroso na boca, eu senti o gosto do medicamento que entrava pela veia pra gente na quimio. Eu comecei a sentir na boca, assim, no momento que eu tava lá fazendo o processo, que começava a entrar o medicamento, já vinha o gosto na boca. E aí, daí eu fiquei com aquele gosto na boca e foi passando todos esses dias e não saía e a água não entrava, não ia. Então esse gosto ruim na boca foi o que me prejudicou bastante nessa terceira quimio. Dor nos músculos como febre. Sabe aquela sensação quando a gente tem febre, que a gente quer se contrair, parece que tá corroendo o músculo por dentro, assim? Tive essa sensação. Nessa terceira foi bem puxado, eu passei só deitada. Eu não queria. Eu tenho um jeito que eu não gosto de conversar muito com alguém quando eu não tô me sentindo bem. Então nessa terceira eu fiquei só deitada na cama. Até fiquei num quarto isolado porque eu não queria falar com ninguém. Não falava nem nas redes sociais. Então, tipo, eu deixava para as pessoas uma mensagem automática que ia para elas e, tipo, não quero que ninguém me incomode. E é assim que funciona, gente. Para você que tá com algum parente passando por isso, por a situação, tenta entender que se ele quer ficar quieto, sozinho,
Não é porque ele quer se isolar do mundo, tá entrando numa depressão profunda e ali vai acabar o mundo. Não, gente, a gente passa por isso porque realmente a gente tá incomodada com aquela situação e a gente não quer conversar, a gente quer ficar mais quieta, tipo, posição de feto ali, no nosso cantinho, e sem falar com ninguém, sem mexer em rede social, sem olhar televisão, no silêncio às vezes até. Então, tenta entender esse nosso lado, que a gente precisa desse nosso isolamento. Esse tempo nosso a gente gosta de ficar mais quieto. O desânimo, né? A irritação, que eu já citei. A falta de apetite, tipo, não consigo tomar água, não consigo comer, e assim foi. Não entrava nada. Era muita pouca coisa que eu consegui comer nessa minha terceira sessão de químio. Também eu tive ferida na boca, bem feias. Me saiu aqui, ferida onde eu nunca praticamente tive aqui no lábio. Eu tive uma ferida enorme e quando eu já estava cicatrizando, ferida afta, tá, gente? Quando eu já estava cicatrizando uma, saiu outra mais embaixo. Então, nessa terceira quimio foi bem puxada. E quando eu fiz a segunda para terceira, não, essa terceira para quarta, quando eu fui fazer a minha quarta lá, quando eu cheguei para, que a gente sempre consulta com a médica antes de passar para química, porque a gente precisa de uma aprovação antes, saber se a gente está bem. Eu perguntei para ela se a dosagem mudava entre as químios ou se mantinha a mesma. Aí ela me falou que sim, elas mudam. Então, conforme o exame de sangue, a gente sempre faz um exame de sangue antes de entrar para químio, esse exame sai o resultado e ela avalia e aí ela aplica uma dosagem. Então ela me disse que essa dosagem estava aumentando porque sempre meus resultados estavam indo muito boa, tá? De boa, estava bem. Então, por isso, como eu estava tendo um organismo muito ok para cada químio, ela começou a aumentar as dosagens. E nessa terceira que ela aumentou, gente do céu, as feridas na boca foram horríveis. Era no céu da boca, era no canto aqui assim, ó. Então eu tinha que estar selecionando qual lado da boca comer. Então, imagina, tu já não consegue comer, não tem apetite, não consegue tomar água e ainda tá com ferida na boca, só complica, né? Mas tá, foi só nesse terceiro que eu tive essas feridas, foi bem feias. Prisão de ventre também na primeira semana ali, como eu já havia dito que tava tendo. Então, gente, esses foram os sintomas que eu tive na primeira, segunda e na terceira quimio. Como vocês podem notar, a terceira quimio foi bem agressiva para mim. Foi o que eu mais tive, mais reações, assim, que foi a falta de apetite, as feridas na boca. Então, como a doutora estava aumentando as dosagens, foi acontecendo isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, curtam ele aí pra mim, comentem. Quero que vocês, se vocês que já passaram por isso, e eu não citei algum sintoma aqui, porque tem gente que tem muita dor no corpo, assim, ó, absurdas. Graças a Deus eu não tive. Até a terceira quimio eu não tive nenhuma dor absurda no corpo. Então, pra você que já passou por isso, já graças a Deus tá bem, tá de boa aí, tá curtindo a vida, que é o que a gente mais precisa fazer agora nesse momento. Comenta aí embaixo pra mim quais foram suas reações, o que tu usou pra ajudar nisso. E interajam aí comigo que eu vou responder todos os comentários. E não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Então até a próxima e acompanhe o vídeo 2.